Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te encontrar aqui mais uma vez. Eu tenho uma palavra poderosa para o teu coração nesse dia, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Deus tem uma palavra poderosa e você vai terminar esse dia diferente. O texto é 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso é o de número 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 16, o verso é o de número 1 em diante. Nós estamos online agora pelo Facebook, também estamos online pela minha página no Facebook e também pelo meu Instagram, tá bom? Estamos online, pronto para liberar uma palavra para o teu coração, tá? 1 Samuel capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. 1 Samuel capítulo 16. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade aqui pro pessoal do Facebook. 1 Samuel, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus está dando uma ordem, e a ordem de Deus é para que Samuel saia e venha ungir o novo rei de Israel. E agora você percebe que Deus fala com o profeta Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu já o rejeitado? E o capítulo 16 trata-se de uma unção que Deus vai liberar sobre a vida de Davi, com a intenção de separar Davi para se tornar rei de Israel. Ok? Enche o teu vaso de azeite e vem. Olha essa expressão aqui, ó. Olha essa expressão. Repare essa expressão aqui, ó. Enche pegar o outro piloto, que esse aqui não está 100%. Enche o teu vaso de azeite. Olha o que Deus vai falar ao profeta Samuel. Deus tem um propósito de levantar um novo rei para Israel. E Deus diz: enche o teu vaso de azeite. Por que Deus usa essa expressão aqui, enche? Porque não se unge profeta, não se unge reis, não se unge nenhum tipo de homem vazio. Então enche. Enche o teu vaso de azeite e vem. Por quê? Porque você tem que estar cheio de quê? De azeite. Isso aqui, ó. Enche o vaso de azeite e vem. Perceba, é intenção de Deus levantar um novo rei de Israel. É intenção de Deus aqui direcionar um novo rei para Israel. E a direção que Deus vai dar é essa: enche o teu vaso de azeite. Não, Samuel, não é para encher de outras coisas, é para encher de azeite. Não é para encher do mundo, é para encher de azeite.
Vaso não se enche de pecado, vaso não se enche de coisas contrárias, vaso não se enche de mundo, vaso tem que estar sendo cheio de azeite. Enche o teu vaso de azeite e vem. Aí você vai dizer assim, mas eu estou tão vazio, como é que eu vou fazer a missão que Deus tem para mim? Aí você vai dizer para mim, eu sou um vaso tão vazio, como é que eu vou conseguir alcançar o propósito de Deus? Aí você vai dizer, mas Senhor, eu estou tão vazio, como é que eu vou conseguir alcançar a direção que o Senhor tem para mim? Só pode se encher de azeite se o vaso estiver vazio. Eu vou repetir isso. Só pode encher o vaso de azeite se esse vaso aqui, ele estiver vazio. Então, se você está vazio e está ouvindo essa palavra, você está do jeito que Deus gosta. Porque Deus quer encher o teu vaso de azeite. Gente que se acha independente de Deus não recebe azeite. Gente que se acha prepotente não recebe azeite. Gente que acha que está cheio o suficiente não recebe azeite. Porque para encher o vaso, esse vaso aqui tem que estar vazio. Então enche o teu vaso de azeite e vem. Porque quando Deus me dá uma direção de encher o vaso de azeite, é porque Ele tem um propósito maior para se manifestar sobre a minha vida. E enquanto eu estiver cheio, eu não vou receber azeite. Então esse vaso aqui está do jeito que Deus gosta. Você pode estar vazio, você pode estar quebrado, você pode estar destruído ouvindo essa mensagem. Você está do jeito que Deus gosta. Porque a sua vida é o recipiente necessário para que Deus encha ela de azeite. Se você tivesse cheio, você não receberia do azeite. Mas você só recebe azeite porque você está com um vaso vazio. Percebe isso? Aí eu não vou para a igreja adorar porque eu estou vazio. Eu não vou para cantar, eu não vou cantar porque eu estou vazio. Eu não vou pregar porque eu estou vazio. Ah, como é que eu vou liderar a igreja se eu sou um vaso vazio? Mas é por isso mesmo que Deus vai derramar azeite. Porque vaso cheio não recebe azeite. Então você está do jeito que Deus gosta para derramar azeite. Enche o teu vaso de azeite. Agora olha a expressão. Enche o vaso de azeite e vem. Por que Deus não fala enche o teu vaso de azeite e vai? Porque essa expressão ela traz para nós uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Disso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para o pessoal do Face conseguir ver. O que está escrito aqui? Juntos. O pessoal do Instagram não está conseguindo ler muito bem, mas eu vou virar um pouquinho para vocês lerem. Juntos. Enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não disse enche o teu vaso de azeite e vai. Deus disse enche o teu vaso de azeite e vem. Porque se vem aqui traz o sentido que Deus está na frente. Deu para ver isso aqui? Deus não disse enche o teu vaso de azeite e vai. Deus nunca vai te dar uma direção para você caminhar sozinho.
Deus nunca vai te dar uma direção para você andar sozinho. Deus nunca vai te dar uma direção para você viver sozinho. Toda vez que Deus te entregar uma direção, é porque Ele vai caminhar com você nesse processo. Por isso que Ezequiel capítulo 37, você vai ver a mão do Senhor que veio ao profeta e o levou em espírito para dentro de um vale. Por quê? Porque Ezequiel não estava sozinho, a mão estava com ele. Da mesma forma, Deus está dizendo para Samuel: vem, eu já estou na frente. Vem comigo, eu já estou na frente. Você não precisa temer o que Saul vai dizer. Você não precisa temer os ataques de Saul. Você não precisa temer as guerras que tentam se levantar contra a tua vida. Enche o teu vaso de azeite e vem. Por quê? Eu estou na frente. Toda vez que Deus me chama para algo, Ele já está na frente. Ele já tem um propósito. Já tem algo que Ele determinou para a minha vida. Então eu não preciso ficar com medo, porque eu não estou sozinho. Eu não preciso me desesperar, porque eu não estou sozinho. Ele está me chamando só para seguir e vir atrás dele. Enche o teu vaso de azeite e vem. Ele não diz enche o teu vaso de azeite e vai. Ele diz vem, que eu vou com você. Eu vou chegar em Belém com você. Eu vou ungir o rei de Israel com você. Eu vou caminhar contigo diante dos anciãos com você. Você não está sozinho. Vem, eu estou na frente. Você não precisa temer os ataques de Saul. Você não precisa temer as guerras. Você não precisa temer as perseguições. Você não precisa temer os problemas. Não esquece isso. Vem. Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Olha que interessante isso. Olha isso. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Dentre os seus filhos. Qual filho? Não, Samuel, eu não vou falar agora qual é o filho. Dentre os seus filhos. Tá ok, eu vou lá profetizar, mas qual é o filho? Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então o que Deus está dando aqui? O que Deus está dando aqui a Samuel? Deus está dando a Samuel essa palavra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever, que eu estou todo torto aqui com esse celular. Mas é para tentar alimentar vocês. Todo torto. Será que deu para ler? Escrevi torto, mas dá para ler. Propósito. Isso aqui é o propósito. Para que eu vou em Belém? Eu vou ungir o rei para Israel. Para que eu vou em Belém? Esse ozinho quase não está dando para ver. Eu vou em Belém ungir um rei que Deus me deu a direção. Porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Então enviar-te-ei a Jessé. Deus está revelando o propósito. Qual é o propósito? Você vai ungir alguém a rei. Isso aqui é o propósito. Samuel sabe quem vai ser ungido? Não. Samuel sabe quem vai ser o rei de Israel? Não. Qual é a direção que Deus está dando a Samuel? Você vem comigo para Belém. Enviar-te-ei a Jessé o belemita.
Porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Então perceba o seguinte: Deus revela para ele o propósito, mas Deus não mostra para ele o processo. Eu vou repetir isso. Deus revela para ele o propósito, mas Deus não mostra para ele o processo. Por que Deus não revela o processo? Você vai para Belém, você vai ungir um dos filhos de Jessé, e lá Deus vai revelar quem vai ser Davi. Um homem segundo a sua vontade, que vai ser o rei de Israel. Mas até então Deus não fala quem vai ser o homem. Deus só diz que é um dos filhos de Jessé. Você precisa entender isso aqui. Porque muitas das vezes Deus vai falar o propósito, mas Ele não vai revelar o processo. Pegou isso aqui ou não? Ele revela o propósito, mas Ele não mostra o processo. Ele diz que um deles vai ser rei, mas não fala quem vai ser o rei. Ele só diz quem vai ser o rei quando os filhos passam pela vida do profeta Samuel. E depois que Jessé apresenta todos os seus filhos, Samuel vai perguntar: ainda falta mais alguém? Tem mais algum jovem? Aí Jessé vai dizer: ainda falta o menor. Existem coisas que Deus não vai revelar tudo para você. Existem coisas que Deus não vai mostrar para você. Deus só mostra o necessário para você tomar a iniciativa de ir para Belém, de tomar a decisão de ir para Belém. E quando chegar em Belém, você vai ter um outro direcionamento. Existem coisas que Deus vai revelando pelo meio do caminho. Você já sabe qual é o propósito, mas você não sabe como vai ser o processo. Porque algumas vezes Deus ele vai omitir o processo. Porque algumas vezes o processo ele pode ser doloroso. Lembra do que Jesus falou para os discípulos? Ele disse assim: vamos atravessar a margem, vamos para outra margem. Os discípulos entram no barco e atravessam a margem. Entram no barco e se preparam para chegar do outro lado. No meio da navegação, os discípulos vão passar por uma grande tempestade. Alguém talvez poderia pensar e dizer: será que Jesus não sabia que nós passaríamos por um grande vento? É óbvio que Jesus sabia, porque Ele tem a onisciência de todas as coisas, mas o que eu preciso entender é que Deus fala qual é o propósito. O propósito é: nós vamos chegar do outro lado, mas Ele não revela para nós o processo. Porque se Ele falasse para você que ia ter vento, você não entrava. Se Ele falasse para você que ia ter tempestade, você não entrava. Se Ele falasse para você que ia ter aflição, você nem entrava no barco. Aí Ele só mostra o propósito. Nós vamos chegar do outro lado. Então não importa o que vai acontecer no meio do processo. Não me importa como vai ser o meio de seleção. Não me importa como vai ser os ventos, como vai ser as tempestades, as guerras que eu vou enfrentar nesse processo. O que importa é que eu entendi que eu vou chegar no propósito. Entendeu isso? Ele oculta o processo, mas revela o propósito. Para que você entenda que você precisa continuar porque você tem uma missão. Você tem um propósito. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar o Senhor. No meio desse processo, Deus vai te dando direção para você não morrer.
Porque o medo de Samuel aqui é que Saul viesse e tirasse a sua própria vida. Só que Deus vai dando estratégias para que ele não morra. Ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar. Convidarás Jessé ao sacrifício e farei saber o que há de fazer. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Olha isso. Estou escrevendo todo torto, mas acho que dá para ler. Tá vendo isso aqui? O que está escrito aqui? Tá vendo isso aqui? Obediência. Obediência. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Toda vez que eu decido obedecer, eu chego nisso aqui, ó. Propósito. Se você quer viver o propósito, você precisa obedecer. Ninguém vive o propósito fora da obediência. Fora da obediência, você vai se frustrar, você vai se ferir, você vai se machucar. Você pode até sofrer diante do processo com Deus, mas a obediência te leva ao propósito. Porque uma coisa é você sofrer dentro do propósito, outra coisa é você sofrer fora do propósito. Sofrer fora do propósito é você ficar rodando o deserto e perceber que isso não está te levando a lugar algum. Sofrer dentro do propósito é você entender que cada lágrima que você derrama, que cada luta que você trava, que cada dificuldade que você enfrenta é um degrau que te faz chegar no propósito. Então, por mais que lhe custe, obedeça. Por mais difícil que seja, obedeça. Por mais que você sofra, obedeça. Porque sofrer no propósito é melhor do que sofrer fora dele. Por mais que isso gere lágrimas em você, obedeça. Por mais difícil que seja, obedeça. Porque a obediência te leva ao propósito. E não importa o que fala, não importa o que diga, não importa o que especula, não importa o que vão dizer, obedeça. Porque isso aqui vai te levar ao propósito. Os anciãos da cidade vieram ao encontro tremendo, dizendo: é de paz tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Agora, olha isso aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui para vocês. O versículo é do 7 em diante. Deixa eu vir para cá. Que agora eu não estou enxergando. Deixa eu melhorar aqui o pessoal do Instagram, o pessoal me acompanhar também.
Porém, disse o Senhor a Samuel. Quem está dizendo? Isso aqui é fundamental. Quem está falando? De onde está vindo a resposta? Quem mandou ir? Quem está falando? Entender que é Deus que fala faz eu confirmar o meu posicionamento. Ok? Quem fala é Deus. Então, se é Deus que está falando, eu me posiciono. E sacrificou Jessé seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Jessé está oferecendo quem? Eliabe. Quem é Eliabe aqui? Um dos filhos que tem histórico de guerra. Um dos filhos que tem característica de batalha. Você lembra quando Davi enfrentou Golias? Quem é que estava lá no arraial preparando para lutar? Eliabe. Só que ele pode ter aparência de rei. Só que não vai ser rei. Porém o Senhor disse a Samuel, isso aqui é a segunda instrução. O Senhor disse a Samuel, é a segunda instrução. Segunda instrução. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Segunda instrução. Isso aqui é a segunda instrução. Por isso que, como eu disse, Deus não revela tudo. Ele vai revelando durante o processo da caminhada. E durante o processo da caminhada, Ele vai mostrando os seus propósitos. Ele vai mostrando a sua vontade. Ele vai me dando a direção que eu preciso. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. Percebe isso? Que Ele não vê da forma como o homem vê. Então não olha para a aparência, porque se você olhar para a aparência, você vai desprezar o que Deus pode fazer. Não olha para a aparência, porque se você olhar para a aparência, você vai desprezar o que Deus tem para fazer. Então às vezes Deus pode estar abrindo uma porta para você, só que essa porta de repente não é aquilo que você queria ganhar. De repente não é aquilo que você desejava. Só que Deus está dizendo, não olha para a aparência. Porque Deus pode usar portas pequenas para abrir portas grandes. De repente você está numa expectativa dizendo, quando eu casar eu quero um cara assim, 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 com essa aparência, com esse cabelo, com essa formosura. E Deus está dizendo, não olha para a aparência. Porque isso aqui não é fundamental. Porque o que adianta ter aparência, mas não ter isso aqui, cara? Isso aqui é uma coisa que você tem que gravar. O que adianta ter aparência e não ter coração? O que adianta ter altura e não ter coração? O que adianta ter tamanho, mas não ter coração? O que adianta ser bonito por fora, mas não ter coração? Então Deus está revelando para mim que eu não posso julgar as coisas por fora.
E o primeiro filho que já se apresenta é Eliabe, porque ele tem aparência de rei, mas ele não vai ser rei. Davi não tem aparência de rei, não tem tamanho de rei, não tem estética de rei, não parece que vai ser rei, não tem idade para ser rei, mas ele tem coração de rei. Tanto tem coração que Deus vai dizer, ó, o Senhor não vê como o homem vê, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Então por que Deus escolhe Davi? Por causa disso aqui. Coração. Deus escolhe por causa do coração. Dentre tantas coisas que eu queria que você gravasse nessa palavra, eu queria que você guardasse isso. Porque toda vez que Deus olha para você, Ele não olha o perfume que você bota, Ele não olha o sapato que você tem, Ele não olha os cabelos que você carrega, Ele não olha a roupa que você vestiu para ir para a igreja. Ele olha para isso aqui, ó. Quando você canta e você louva dentro da igreja, Ele está olhando para isso aqui, ó. Você dá um glória a Deus, um aleluia, Ele está olhando para isso aqui, ó. Por isso que Ele disse através do profeta Isaías: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque é um povo que mantém uma vida de aparência, que Deus não olha para a aparência, mas Deus está olhando para o coração. De tudo que você tem que guardar, você tem que guardar o seu coração. O que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. E sai de onde? Coração. Guarda o teu coração, que é isso aqui que Deus quer. É isso aqui que Deus está procurando. Deus está procurando coração. Não é o cabelo, não é o dinheiro, não é a fama, não é a estética, não é o lugar, é o coração. Eu olho para o coração. Então por que Deus vai querer Davi? Porque Deus quer coração de Davi. Enquanto alguns estão olhando para Eliabe, estão olhando para Samá, estão olhando para Abinadab, estão olhando para os irmãos de Davi, Deus está dizendo: eu estou olhando para o coração. E se o coração do menor é melhor do que o coração dos mais velhos, eu quero ele para ser rei de Israel. Deus quer isso aqui, coração. Por isso que a Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Isso aqui é de suma importância para você entender, porque quando você oferta na igreja, Deus não quer a oferta que sai da sua mão. Deus quer a oferta que sai de onde? Quando você dobra o teu joelho, às vezes de maneira monótona, às vezes de maneira religiosa, Deus não está preocupado com os joelhos que estão tocando o chão. Deus está preocupado o quê? Se o coração está nisso. Deus está preocupado na quantidade de língua estranha que você fala, o quanto você prega, o quanto você lê Bíblia, o quanto você ora. Deus não está preocupado de quantas vezes você vai na igreja. Deus quer saber se tem coração naquilo que você faz. Tem coração naquilo que faz? Porque aonde está seu coração, ali está o seu tesouro. Não olhe para a estatura, não olhe para a aparência, porque eu tenho rejeitado. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração. Na vida do ser humano, a parte de dentro sempre vale mais do que a parte de fora. Deus quer mostrar para Samuel que a gente precisa aprender mais a olhar para a parte de dentro. Porque a parte de fora às vezes vai nos decepcionar, mas a parte de dentro é o que pode nos surpreender. Deus está mostrando para Samuel que não se escolhe uma pessoa pela aparência, se escolhe uma pessoa por onde? Por coração. A parte de fora envelhece. A parte de fora fica feia. A parte de fora se quebra, se desfaz. Mas a parte de dentro tem coração. Então Deus quer o que está dentro e não o que está fora. Por isso que antes de qualquer gesto que eu faça para Deus, Deus olha para cá.
A minha motivação vem de onde? A minha iniciativa vem de onde? Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante dos seus irmãos, diante de Samuel, a qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco é esse escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Olha isso. Jessé passou os 7. E não falou de Davi. Gente, o pai não falou de Davi. Jessé passou seus 7 filhos e não falou de Davi. De modo que Samuel vai dizer: porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabou os jovens? Ainda falta o menor. O próprio pai não fala do filho. Só que ainda que o pai esqueça do filho, Deus está na boca de Samuel. E Deus vai mostrar para Samuel que existe alguém dentro daquela casa que precisa ser lembrado. O pai não fala do filho, porque o pai faz passar os 7 filhos. Só que Deus usa a boca do profeta para mostrar que tem alguém que precisa ser lembrado. Porque quando Deus quer fazer o teu nome ser lembrado, quando Deus quer fazer você chegar em algum lugar, isso aqui, acabaram-se os mancebos ou jovens. É Deus querendo mostrar que tem alguém nessa casa que precisa ser lembrado. Tem alguém dentro dessa casa que o próprio pai esqueceu. Falou de todos os filhos, mas não falou de Davi. Então, já que o pai da terra esquece, o pai do céu lembra a ele quem ele veio procurar para ungir a ser rei de Israel. A ungir e ser rei de Israel. Você não precisa correr atrás dos outros para ser lembrado. Você não precisa ficar ligando para os outros e dizer: me leva para pregar na igreja de fulano. Você não precisa ficar ligando para o pastor e dizer: pastor, abre essa porta aí, me coloca aí para pregar. Você não precisa ficar procurando teu chefe ou fulano e dizer: pô, fulano, me coloca aí nessa empresa. Quando é propósito, Deus faz o teu nome ser lembrado. Porque ainda que o pai da terra te esqueça, todavia eu jamais me esquecerei de ti. A Bíblia diz que Deus tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. A Bíblia diz nos evangelhos que ele sabe até de um fio de cabelo que tem em cima da minha cabeça. Você pode ter sido esquecido na tua família, mas você não vai ser esquecido por Deus. Você pode ter sido esquecido pelos teus parentes, mas você não vai ser esquecido pelo Senhor. Você pode ter sido esquecido pelos teus colegas, pelo teu chefe, mas não vai ser esquecido pelo Senhor. E esquece daquela frase, tá? Esquece. Quem não é visto não é lembrado. Davi estava no campo, cuidando de ovelha, ninguém viu ele, e Deus fez Samuel perguntar e dizer: acabaram-se os jovens, ainda falta o menor. Deus sabe como fazer você ser lembrado. Entendeu isso aqui? Você não precisa ficar correndo atrás dos outros. Você não precisa ficar se rebaixando para ninguém. Quando chega o tempo de Deus na sua vida, Deus faz você ser lembrado.
Lembra de Mardoqueu? Que havia providenciado um livramento para o rei da época, o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia esqueceu de privilegiar Mardoqueu. Certa noite ele estava dormindo, e na madrugada, aonde o próprio Amã estava preparando uma forca para matar Mardoqueu, na madrugada Deus tirou o sono do rei. E Deus fez o rei entrar no livro de Crônicas. Quando ele parou para ler o livro de Crônicas, ele descobriu que Mardoqueu havia sido usado para despertar a vida dele de homens que estavam tramando contra o rei. Aí o rei foi lá e deu livramento para Mardoqueu quando perguntou para Amã: como se fará o homem da maneira como Deus se agrada? Deus tirou o sono do rei para lembrar ao rei da Pérsia a vida de Mardoqueu. Porque quando é necessário, Deus tira o sono de alguém para lembrar o teu nome. Eu vou repetir isso. Quando é necessário, Deus tira o sono de alguém para lembrar teu nome. Deus incomoda alguém para lembrar teu nome. Então, ainda que você esteja como José, esquecido numa prisão, sofrendo, debaixo de guerra, aflito, passando por injustiças, preso e sofrendo coisas que você não plantou. Lembra que quando chegou o tempo na vida de José, Deus levantou o copeiro que estava do lado de Faraó e disse: eu conheço alguém lá na prisão que pode interpretar o seu sonho, rei. Deus vai lembrar teu nome no tempo certo. Você não precisa correr atrás de oportunidade. Você não precisa ficar procurando, batendo. Não. Deus vai lembrar teu nome. Não se desespera. Mantenha-se fiel no campo. Que ainda que o teu próprio pai te esqueça, Deus vai gritar teu nome dentro do campo e vai te chamar para ser honrado diante dos seus irmãos. Aí olha isso. Ainda falta o menor. Ele nem ia falar, mas só falou porque Samuel perguntou. Só falou porque Samuel perguntou. Tem um menor ainda. É desprezado. Ainda tem mais. Olha o que ele faz. Apacenta ovelhas. Ainda falta o menor e apacenta ovelhas. Sabe o que eu acho interessante? É que ele tem 7 filhos aqui, né? Mas só Davi está trabalhando dentro dessa casa. Davi é o menor. Mas só ele está trabalhando dentro dessa casa. Os 7 vieram com tanta facilidade. Mas Davi está apacentando ovelhas. Você percebe que Deus não chama gente que está desocupada. Deus não chama quem está livre. Deus chama sempre quem está fazendo alguma coisa. Eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando demais. Eu não tenho tempo porque eu estou indo para academia. Não tenho tempo porque eu estou indo para faculdade. Não tenho tempo porque eu estou fazendo curso. Não tenho tempo para Deus porque eu estou fazendo no colégio. Não tenho tempo porque eu estou fazendo prova. Não tenho tempo porque eu estou estudando. Vai nessa que você não tem tempo. Que é você mesmo que Deus quer. E é justamente por isso que Deus te quer. Porque você é alguém comprometido, porque você é alguém que se envolve, porque você é alguém que decide fazer, porque você é alguém que decide trabalhar. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama desocupado. Deus não levanta quem está livre, Deus levanta quem está envolvido. É o menor, mas é esse que Deus quer.
Porque na nossa cabeça Deus gosta de escolher os grandes. Na nossa cabeça a gente acha que Deus vai chegar e vai escolher os maiores, só que com Deus é diferente. Deus quer o menor. Deus tem prazer no menor. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, só vai sentar na mesa depois que o menor chegar. Tem dia que Deus resolve exaltar o menor. Então seja fiel no campo. Seja firme no campo. Ainda que seja desprezado pelos seus irmãos, humilhado pelos seus irmãos, porque vai chegar um tempo que eles só vão sentar na mesa quando você chegar. Quando Deus honra a nossa vida, Ele nos honra diante da mesa. Guarda isso aqui que eu vou dizer para você. Quando nós renunciamos no secreto e sacrificamos e vencemos guerras no secreto, a honra de Deus vem diante dos homens. Quando nós somos fiéis a Deus no secreto, Ele nos honra diante dos homens. Eu vou repetir mais uma vez. Quando nós somos fiéis a Deus diante do secreto, no campo, cuidando de ovelha, fazendo a obra do Pai. Quando a gente é fiel a Deus, quando ninguém nos vê, Ele nos honra diante dos homens. Chega um tempo que Deus só permite os irmãos se assentarem na mesa depois que o menor chegar. Manda chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então, mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque esse mesmo é. Isso aqui, ó, eu já falei isso em várias mensagens. Precisamente isso aqui, ó. Isso aqui é posicionamento. Então mandou em busca dele, o trouxe, era ruivo e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, se posiciona, porque é esse. Levanta-te é posicionamento. Se posiciona, porque é esse. Se posiciona, porque é esse que eu quero. E unge. O que é ungir no hebraico? Expressão ungir no hebraico significa um enviado. Então unge para quê? É para separar ele para um propósito. Unge porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou a Ramá. Agora entenda aqui, eu estou lendo o capítulo 16. Mas no capítulo 17 em diante, Davi enfrenta Golias. Só que antes de Davi enfrentar Golias, ele vai receber isso aqui, ó. Ele recebe isso aqui, ó. O que é isso, pastor? Unção. Isso aqui, ó. Isso aqui é unção. Para que Deus derrama isso aqui? Deus derrama isso aqui porque tem um propósito. A unção é para quê? Para ele ser enviado. Ser enviado a quê? Rei. Então perceba isso aqui. Primeiro ele recebe a unção de rei.
Ele vai ser enviado por um propósito. Qual o propósito? Ele vai ser rei de Israel. Depois que ele recebe a unção, mais para frente do capítulo 17 em diante, ele vai lutar contra Golias. Do 17 em diante ele enfrenta Golias. Mas antes dele enfrentar os obstáculos, ele recebe isso aqui, unção. Deus não vai te colocar numa guerra sem antes te preparar para ela. Deus te capacita para o campo de batalha. E o que Davi está precisando? Unção. Porque a unção que vai mostrar que ele foi enviado para ser rei, a autoridade para ser rei. Então primeiro vem a unção na cabeça, depois vem o gigante. Primeiro vem a unção na cabeça, depois vem os obstáculos da vida. Pegando isso aqui ou não? Primeiro vem a unção, depois vem o gigante. Então eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar aflito, porque aquilo que ele me entregou antes vai me capacitar para vencer o gigante. Existe algo específico que Deus está liberando para a sua vida nesse dia? E o que ele derrama hoje aqui é específico para você enfrentar as guerras que vão vir posteriormente. Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe o que está por vir. Então ele faz isso aqui, ele te prepara. Derrama óleo sobre a sua cabeça, para você ter autoridade para enfrentar os gigantes da sua vida. É uma unção para derrubar gigantes. É uma unção para governar Israel. É uma unção para desenvolver algo específico. Isso aqui é para você sempre lembrar que o que te faz vencer o Golias não é a capacidade que você tem de vencer batalhas. O que te faz vencer Golias é a unção que Deus derramou sobre a tua vida para desenvolver o teu ministério. Então nunca acha que você canta porque você tem talento, que você prega e você é muito bom quando prega, que você toca e você é muito bom quando toca, que você revela e tem visões como ninguém. Não. O que ele te deu antes foi para te preparar para o ministério. Porque no dia que isso aqui sair da tua cabeça, você vai perceber que sem a presença de Deus você não é nada. No dia que faltar óleo sobre a tua cabeça, você vai perceber que a sua funda sozinha não derruba gigante, que a pedra sozinha não derruba gigante, que o alforje sozinho não derruba gigante. Mas se você quer enfrentar os obstáculos da vida, você tem que ter isso aqui. O preparo que Deus te deu antes, para você vencer e suportar as adversidades da sua vida. Então, antes das guerras, Deus te capacita. Antes dos gigantes, Deus te capacita. Então, se encha dessa unção e receba dessa unção, para que você esteja habilitado para enfrentar os problemas que vão vir essa semana. Porque você não sabe qual o gigante que vai se levantar. Mas uma coisa você já sabe: que Deus te deu autoridade e poder para vencer os gigantes que tentam te atacar todos os dias. E se você tem a convicção que a unção já está sobre você, não tenha medo de demônio, não tenha medo de capeta, não tenha medo de fofoca, não tenha medo de contenda, não tenha medo de palavra contrária, não tenha medo de macumba, não tenha medo de feitiço. Por quê?
Porque quem está contigo te preparou para desenvolver esse ministério. Você foi ungido e separado por um propósito. Recebe essa palavra aí. Deus te abençoe. Bíblia, papel e caneta.